Porque não só o Senhor, não só a mim, como a pastora, como todos aqui, somos barro na mão do oleiro, que é Deus. Só que infelizmente tem pessoas, assim como eu era, duro, igual pedra. Como aconteceu com o Senhor, como aconteceu com a pastora, com todos aqui. Que momentos da nossa vida nós endurecemos. Mas por quê? Porque Deus permitiu. Hoje Deus me colocou num deserto que eu falo para vocês, estou muito feliz pelo que está acontecendo, porque isso está transformando todo o meu caráter. Glória a Deus. Aleluia. 4 anos e meio no Evangelho, vi muita, vou falar um pouco desse cara, muita nojeira, vi muita falta de respeito com a palavra do Senhor, eu vi falta de temor. E eu entendi por que Deus permitiu que eu passasse por todos esses lugares e estar onde eu estou hoje. Muitas vezes eu vim aqui nesse monte, nem pensava em entrar aqui. Eu falava, não, isso não é para mim. Mas mal sabia eu que um dia eu ia colocar os pés aqui, que um dia eu ia estar o quê? Falando a verdade. Amém, Senhor. Porque a palavra de Deus é totalmente verdade. Amém. É verdade. Nada que vem da palavra do Senhor é distorcido, porque Deus ele é correto. Distorcidos são nossos pensamentos, nossos caminhos. É verdade. E Deus me deu hoje de manhã Efésios 5, que diz assim, andar na luz. O primeiro e o segundo versículo. Eu vou ser rápido para poder orar pelo ministrador, porque tem algo de Deus para nós aqui que vai ser frutificado. Aleluia, glória a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Mas como é imitar Deus? Lendo a palavra. Porque o Verbo se fez carne. A palavra é Deus, a palavra é Jesus, a palavra é o Espírito Santo. Filho como filhos amados. O filho, quando ele é amado, ele sente o quê? A vontade de retribuir esse amor ao Pai. Da mesma maneira que o nosso Pai nos ama, Ele faz tudo por nós, nós temos que amá-lo. E como a gente ama a Deus? Obedecendo os seus mandamentos e guardando os seus mandamentos, obedecendo as ordens dele. Como? Pregar o Evangelho verdadeiro. Fazer o ID. Ver aquela pessoa que tem necessidade e ajudar. Mesmo que você não tenha. E nunca esperar algo de Deus em troca, porque Deus não faz barganha. Que é o que está sendo feito hoje. Oferecido o Evangelho por algo em troca. Pessoas estão amaldiçoando a palavra de Deus, por quê? Porque tem prazer em enganar. Para poder ter dinheiro, para poder ter poder e para subir. Subir. Como se fosse Deus. Só que não são nada. Somos pó, cinza. Nós não somos ninguém. Nós não nem merecemos estar aqui hoje. Era para a gente estar sido fulminado. Porque o que Satanás quer realmente da gente é fulminar. Só que Deus ele protege. A partir do momento que você entende o amor de Deus por você e você retribui esse amor ao teu próximo. A palavra não diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? E amar o próximo não é amar meu pai, não é amar minha mãe, minha noiva, não, é amar meu inimigo, aquele que quer me derrubar, aquele que não me quer ver aqui, não me quer ver bem, porque não é fácil. Eu aprendi isso de uma maneira tão simples como no deserto. E andar em amor como também amor a Cristo. Como a Cristo vos amou, entregou a vida dele, entrega a sua vida pelo teu próximo. Como? Orando por ele. Porque se você ama alguém, você ora por ele. O maior amor é orar pelo seu inimigo, orar por qualquer pessoa. Deus colocou, mostrou, ora. Porque a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Tem gente que não acredita, mas eu não sou justo. Deus te justifica na palavra. Amém, papai. Obedeça a palavra e com certeza você vai ser justificado em tudo. Desde que esteja de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Quero orar pela vida do apóstolo que vai ministrar a palavra aqui hoje. E tem um ensinamento muito poderoso para nossas vidas. Glória a Deus. Amém, Jesus.
Isso aqui é um paizão para mim, viu? Estou aprendendo muito com ele. Glória a Deus. Louvado Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar o teu filho. Coloca as tuas palavras na boca dele, para que sejamos edificados. Abençoa teu servo, Pai. Repreende agora toda retaliação. Repreende agora toda seta. Repreende agora todo o mal em nome de Jesus que venha querer atrapalhar esse culto e ensinamento. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos nós aqui. Que esse maná, que esse alimento venha nos nutrir, Pai, a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos tomar assento? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós somos gratos a Deus por tudo que esse Deus já tem feito sobre a nossa vida, né? Nessa manhã de hoje aqui estamos porque temos um compromisso com o reino de Deus. Nós estivemos na igreja que é a pastora Fátima e Flávia, né? E o pastor, o esposo dela, o pastor Valdemir, conduz. Foi uma bênção, fomos bem recepcionados. Deus abençoe a pastora. Muito obrigado. E as obreiras que a acompanham, Deus abençoe. E aqui estamos, né? Chegamos tarde ontem, porque ainda saímos de lá, terminamos os negócios lá na igreja, porque hoje nós temos um evento, um workshop. Nós estamos recebendo o pastor Pedro, que vai estar falando sobre adoração, né? Será o término da campanha de adoração, né? Campanha de louvor, e será ministrado o workshop sobre a adoração. Então nós estaremos hoje com um culto especial, né? E acabamos chegando em casa, já era 1h30, né? Mais ou menos 1h30. E eu fui levar minha filha ainda em casa, que ela estava em casa, minha filha e meus netos. Chegando em casa era quase 2 horas, né? Por isso cheguei um pouquinho tarde, mas a bênção de Deus funciona assim, né? Me recordo, eu estava, pouco tempo atrás, estávamos com o apóstolo de Angola, né? E ele disse assim, aí começou a acompanhar a gente, disse, apóstolo, aqui no Brasil é diferente, dorme no mesmo dia e acorda no mesmo dia. Ele disse, no meu país, dorme um dia e acorda no outro. Aqui você dorme num dia e acorda no mesmo dia. Eu disse, aqui não para, irmãos. São Paulo, Brasil se resume em São Paulo. São Paulo acaba resumindo na Zona Sul, né? Então por quê? Porque no mundo inteiro, a cidade que mais cresce é a cidade de São Paulo. Que mais cresce no mundo. Então não para. São Paulo não para. É dia e noite. É mais fácil você ligar para alguém e trazer um garrafão de água desse aqui em cima, do que isso é mais barato, do que você deixar o culto e ir buscar. Parece que é mais fácil você ir buscar, mas você vai ganhar tempo se você pedir para trazer. Porque o tempo que você gasta fora do culto é o tempo que sai 10, 15 pessoas e vai embora e você perde. Então é mais fácil você pagar. É mais fácil você pagar para almoçar do que fazer o almoço. Isso é mais barato. O tempo que você vai fazer o almoço, irmãos, você vai gastar muito tempo. Ainda vai deixar muita coisa suja em casa. Então é mais fácil você comprar, você come e joga a marmita fora. Não tem que lavar. É prático, né? São Paulo não pode parar. É dia e noite, rodando, rodando. Igreja também não pode parar. Você não pode parar. Você precisa continuar. Se você para, estou cansado. Aí Deus olha e diz, mas peraí, você está morando aonde? Em São Paulo. Ah, São Paulo não para, você não pode parar. Você quer parar, vai para o interior que é mais parado. São Paulo não para, então você não pode parar hora nenhuma. Eu estou doente. Ele sabe. Você não pode parar. Trabalha doente mesmo. Eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Amém? Bom, irmãos, para quem não sabe, nós estamos aqui no sábado, nós estamos aqui com o Centro de Treinamento Intensivo, Profético e Espiritual. Isso que não para, tá bom? Termina um ensinamento, começa outro, termina um, começa outro. No final do ano, daremos um certificado para os irmãos que estiverem no curso, tá? Se você não gosta de ensinamento, irmãos, você não é obrigado a ficar. Tá? Você pode ir embora. Não tem problema não.
Tá? Aqui não é o teu ministério. Aqui não é o teu ministério. Você pode levantar e ir embora. Porque apesar de que nem todo mundo tem compromisso com o ministério, né? Ele vai no ministério e o dia que não acha bom, ele não vai. Ele se levanta e vai embora. Ele acha que a igreja é a casa dele. Então, muitos têm a igreja como a casa dele. Ele cospe no chão, né? Vai no banheiro, pega 1 metro de papel higiênico, vai na toalhinha, puxa, parece que a toalhinha cai do céu. Parece que não compra. Né? Pega a cadeira, arrasta para um lado, arrasta para o outro. É falta de educação espiritual. Não tem educação. Não tem. Não é fino, né? Não é uma pessoa fina. Então, nós vamos falar sobre ensinamento. Se você não quer receber ensinamento, irmão, você pode ir embora. Nós não vamos ficar chateados, não. Porque até então, nós já somos maduros e somos acostumados com isso. Quem é crente ou quem é cristão, sabe muito bem que esse povo, desde o deserto eles são assim. Desde o deserto. Hoje estão na cidade, né? Tem celular, tem iPhone, tem iPad, tem tudo, né? Tem carro. Antigamente eles andavam de camelo, a pé. Agora eles têm carro, tem jato. Então, esse povo é o mesmo. É o mesmo do deserto, esse povo de agora. Só tão mais sofisticados, né? Olha lá, o cabelo da irmã bonitinho, penteadinho, arrumadinho. No deserto não tinha nada disso. Não tinha um gel, não tinha nada para passar. Mas hoje tem, né? Tem óculos, eles não enxergam direito, usam óculos. No deserto não tinha nada disso. Dependia totalmente de Deus. Tinha que Deus fazer o negócio. Então, Deus até tratava com muito carinho, né? Por uma nuvem de fogo, uma nuvem durante o dia, para que eles pudessem ser conduzidos na sombra. E à noite, uma coluna de fogo para eles serem conduzidos no calor, né? Porque o deserto vai abaixo de 0. Então por isso tinha a coluna de fogo, que era para esquentar eles. E era um meio de Deus manter eles juntos, né? Debaixo da sombra. Porque os rebeldes queriam sair. Aí Deus dizia, se sair no sol vai se queimar. Então com muito carinho eles eram obrigados a ficar debaixo das nuvens. E eram obrigados a ficar próximo da coluna de fogo. Porque senão o povo vai ir embora. Tá? Então, se você não quer um ensinamento, você pode sair tranquilo, tá bom? Se vocês quiserem sair com a irmã, pode ir. Não tem problema. Não é que a gente não queira ver, é que a gente... Não, então porque uma já saiu, vocês vieram juntas. Se quiser, pode ir, não tem problema não. Vai embora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nós que aqui estamos, nós estamos falando sobre angiologia. Angiologia. Estamos conhecendo sobre identificando o espírito ou a ação do espírito de Jezabel, que é um espírito maligno que age dentro das igrejas, que tem uma ação maligna dentro das igrejas e que muitas vezes nós deixamos de identificar, deixamos de saber, deixamos de conhecer. E é um demônio, irmãos, que age de uma maneira tão sutil, que age de uma maneira tão escondida, que muitas vezes nós olhamos assim e dizemos, isso é o Espírito de Deus. Isso é o Espírito de Deus. E o Espírito de Jezabel não só age na mulher, mas age também em homens. Age em homens. Às vezes nós falamos do Espírito de Jezabel e a pessoa pensa assim, é calça comprida, é brinco, é batom, é rouge, é bleche, é vaidade. É mostrar a barriga, é mostrar a perna. Não, isso não é Espírito de Jezabel. Isso é uma das influências do Espírito de Jezabel. Isso é uma das influências. Porque o Espírito de Jezabel não só faz isso. O Espírito de Jezabel tinha por base seduzir o profeta, ou os profetas, e os matá-los. E como é que o Espírito de Jezabel seduzia os profetas? Não era sedução sexual. Também existia essa parte. Mas a maior sedução era apagar o espírito da profecia dentro da igreja. Qual é o espírito da profecia? Não é aquele que se manifestou aqui algumas vezes, né? Apontando para a pastora, apontando para um e para outro, dizendo, olha, não.
esse é o espírito profético. O espírito da profecia ou de profecia é aquele que ministra a palavra. Então o espírito de Jezabel, ele vem influenciando os profetas para apagar a palavra. Ou seja, precisamos de mais tempo para louvor. Precisamos, pastor, eu quero falar, está ministrando e a pessoa, eu tenho uma profecia de Deus aqui para entregar. Mas espera aí, na Bíblia está escrito o quê, irmãos? Quando o profeta fala, os outros se calam. Cessa o louvor, cessa a visão, cessa a profecia, eis meu servo, enquanto a profecia da Bíblia está sendo dita. Glória a Deus. Se para todas as coisas, paralisa tudo, porque o espírito da profecia está funcionando. E a função do espírito de Jezabel exatamente era esse. Você já viu, acho que na igreja dos irmãos não tem, né? Mas na nossa igreja tem. Às vezes as irmãs querem fazer uma festa, e aí a gente resiste, a gente diz, irmãos, hoje não é o dia, não é o momento. Então, qual a estratégia daquele grupo de irmãs? É chegar e dizer assim, bispa, entra no grupo, vamos fazer o trabalho. E aí quando a minha esposa entra no grupo, aí vai forçar a mim a fazer exatamente o que as irmãs querem. Então o que é isso? São pessoas que envolvem a família do líder. Esse é o espírito de Jezabel. Acaba envolvendo a família do líder naquele projeto para que o líder abra mão para que aconteça. É um tipo de engano. Parece ser bom, né? Ah, vamos envolver o filho do pastor, vamos envolver a esposa do pastor, a mãe do pastor. Não, aquilo é uma tática que esse espírito, esse demônio de Jezabel, utiliza para envolver a família do líder, para que o líder possa abrir mão. Claro, se envolve a tua família, você não vai travar, né? Ah, não, meu filho está servindo a Deus. Não, mas é melhor ele servir. Vamos abrir mão. Deixa ele servir a Deus assim mesmo. Entendeu? Então, essa é a influência do espírito de Jezabel. Bom, vamos lá para a matéria de hoje, que é assim. É quem tem a apostila, quem não tem acompanha no ouvido, né? Mas vai ouvindo e vai acompanhando e guardando. Se você quiser escrever, não tem problema, pode escrever. Tem igreja que o pessoal acha ruim, né? Eu estou falando, os irmãos estão escrevendo. Como é que você vai guardar? Não confia na tua memória porque você esquece. É importante você escrever. Se você está ouvindo e alguma coisa te agradou, escreva. Escreva e guarda. Tem anotações dentro da tua Bíblia, tem um papelzinho dentro da tua Bíblia, tem anotação, escreva em algum lugar e guarda. De memória, pois, ninguém vai para frente. Escreve. O próprio Deus disse isso para João, né? Ele disse, olha, João, no livro de Apocalipse, o que você vê, escreva. Escreva. Porque é importante você escrever. Se você não escreve, você perde. Bom, a unção é a unção que atrai. A dança da sedução. Iremos falar sobre a dança da sedução. O espírito demoníaco que inspirou Herodias, lembra de Herodias? Que inspirou Herodias a ordenar o assassinato de João Batista, que está no Evangelho de Mateus. O estudante da Bíblia tem que ter Bíblia. Estudante de Bíblia estudante da palavra de Deus sem Bíblia não funciona. Bíblia na mão. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 6 até o 11. Quem encontrar primeiro pode ler. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 6 até ao 11. Por favor, alguém lê para nós. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas, e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E, instigada por sua mãe, disse ela, dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Entristeceu-se então o rei, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse.
e mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Amém. Então veja bem, esse espírito, a dança da sedução, ou seja, quando Herodias foi dançar para Herodes, que Herodias era enteada, né? Era enteada de Herodes, não era filha de Herodes. Não era filha de Herodes, Herodias. E essa Herodias, essa moça, quando ela foi dançar para Herodes, ela foi dançar com um único propósito. O propósito de sedução. Porque a dança em si, ela seduz, né? Ela seduz. Porque a dança são movimentos rítmicos com o corpo, né? E o ritmo da dança, ela provoca muitas vezes a atenção ou desperta o prazer sexual. A dança do ventre e outras danças mais são danças sexuais. E a dança que Herodias fez foi exatamente semelhante a essa dança do ventre. E ela dançou, agradou Herodes, e Herodes disse: olha, depois da dança, o que você quiser, o que você me pedir, até a metade do meu reino eu te entregarei. E a mãe dela a chamou e disse assim: olha, peça a cabeça de João Batista. Por quê? Porque a mãe dela estava traiu o marido dela, que era irmão de Herodes. Então ela vinha debaixo de um espírito de prostituição também. E ela disse, após a dança, Herodes disse para ela, após a dança: olha, peça-me o que quiser. Se possível, até metade do meu reino eu te dou. Jamais Herodes pensou que ela iria pedir a cabeça de João Batista. Porque Herodes, embora tendo João Batista no cárcere, mas ele temia pela vida de João Batista, porque o considerava como profeta da época. E respeitava como profeta. E ele dizia: eu tenho um profeta preso. E a mãe dela disse assim: peça a cabeça de João Batista. E quando ela chegou para Herodes e disse: olha, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja, ele disse: menina, eu te dou metade do meu reino. Pode me pedir, eu te dou metade do meu reino, eu sou riquíssimo, eu te dou metade do meu reino. Peça outra coisa. Ela disse: não, a cabeça de João Batista. E ele disse: então, degole de João Batista no cárcere e traga a cabeça dele. E quando foi entregue, a menina pediu para entregar para a mãe. E foi entregue para a mãe. Bom, esse demônio, esse espírito de Jezabel, vinha já desde o passado. Lembra que Jezabel tinha uma certa intriga com o profeta Elias. Correto? A Bíblia diz que Elias veio para destruir a aliança de Jezabel e Acabe, que era a aliança dos profetas de Baal e os profetas de Azera. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Os de Baal alimentados pela vontade ou na mesa de Jezabel. E os de Azera eram alimentados na mesa de Acabe. Acabe e Jezabel se uniram. Uma aliança maligna. Deus envia o profeta Elias para quebrar a aliança. Elias chega, todo mundo já sabe, com aquele gás todo, e depois chega no fim, ele recebe uma palavra de quem? De Jezabel, dizendo assim: olha, assim como você matou os 850 profetas, se amanhã você não tiver morto a estas horas, não está escrito isso, é o que estou falando agora. Eu não me chamo Jezabel. Tá certo? Elias, daí para lá, Elias caiu. Elias foi para o deserto, entrou na caverna e houve uma desistência de Deus no chamado de Elias e levantou Eliseu no lugar de Elias. E o recolheu. Porque Elias chegou no seu extremo, no seu limite. E agora nós vemos que vem João Batista. E se você recordar, a Bíblia diz assim, muitos olham assim e dizem: mas esse é João Batista. E a palavra diz assim: não, ele veio no espírito
de João Batista. E Herodias tinha uma influência de Jezabel, do espírito de Jezabel. Então, como voltou o espírito de Elias, desculpa, João Batista veio no poder, na autoridade do espírito de Elias, o espírito de Jezabel se levantou novamente. E agora, dessa vez, cumpriu-se o que ela havia dito lá atrás. Porque o profeta Elias, quando matou os profetas de Baal e os de Azera, foi decepando a cabeça. E agora o João Batista, que veio no espírito de Elias, estava preso e foi pedido o quê? A cabeça. E foi cortada a cabeça. Foi cortado. Porque Jezabel havia prometido isso. E o espírito influenciando aquela menina, veio naquele poder para cumprir. Então, irmãos, o cristão não pode esquecer. Você venceu uma guerra, o diabo não vai desistir. A princípio, ele não morre. Ele não vai ser destruído agora. Então ele vai continuar insistindo sempre com a mesma situação. Até ele vencer. Ele vai bater na mesma situação até ele destruir e até ele concluir aquilo que ele veio fazer. Então, agora, Herodias, quando dança, ela ganha a cabeça de João Batista. Por que a cabeça do profeta? Porque o profeta, ele tem a sua cabeça nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é a nossa cobertura. Então a Bíblia diz assim que nós temos a mente de Cristo. A nossa cabeça é que governa o nosso corpo. É a nossa cabeça que direciona todo o nosso corpo. E quando nós temos a mente em Cristo, todo o nosso corpo passa a ser luz. Por quê? Os nossos pés são conduzidos pela palavra de Deus. Agora, como é conduzida pela palavra de Deus? A palavra de Deus que entra na mente, irmãos. Né? O salmista, Salmo 119, se não me engano é o 105, né? Que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 113. Salmo 119, versículo 119 e 105. Amém. Obrigado. Então, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não porque ele está andando em cima da palavra. Ele anda em cima da palavra porque a palavra está na mente. Entra no ouvido, desce no coração. Então ele é conduzido, a cabeça dele, na cabeça dele tem o raciocínio, a mente de Cristo. Né? Paulo diz assim que nós devemos fazer um culto racional. Tem muita gente que entra na igreja e o culto dele é irracional. Ele chega quando quer, sai a hora que quer, fala o que quer, age da maneira que quer, pensa do jeito que quer. O culto é irracional. Esse não tem um raciocínio. Ele não está acompanhando a linha do culto. Ele não está acompanhando. Toda hora tem uma palavra nova. Ó, Deus me deu uma palavra. Já saiu a primeira, mas ele tem uma nova palavra. Não, Deus me deu uma outra palavra. Irmão, aí vem outro, e aí um fala sobre salvação, outro fala sobre redenção, outro fala sobre crucificação, outro fala sobre arrebatamento, e o culto vira aquela salada que você não sabe qual palavra você vai guardar. Muita gente critica, né? Ah, irmão, não vai na questão do Brasil. Irmão, não vai na Assembleia de Deus. Irmão, não vai na Testemunha de Jeová. Não, você não pode estar indo em todas. Precisa escolher uma. pai. Você precisa ter uma direção. Independente se é igreja A, igreja B, você precisa estar em uma. Porque quando você começa, hoje eu sou Assembleia, amanhã eu sou Pentecostal, depois de amanhã eu sou Adventista, depois eu sou Testemunho de Jeová. Irmão, você já está desviado, faz tempo. Está desviado, porque são doutrinas extremamente diferentes. Todas elas estão certas, porque os líderes de cada ministério receberam um chamado de Deus e receberam uma direção. Então por isso ele tem uma visão diferente. Não que ele está errado, ele tem uma visão diferente. Ele vai responder por aquilo. Respeitamos a visão dele. Porém, você não pode estar hoje aqui, hoje ali, porque cada hora você vai ver uma doutrina e aí você vai seguir qual? Se todas elas estão certas.
os líderes estão certos. Eles estão certíssimos. Porque eles vão responder por aquilo. Agora, qual igreja é certa? Nenhuma. Nenhuma igreja é certa. Porque todos nós somos uma igreja. Estamos indo para um caminho. Então você precisa decidir a tua vida. Qual delas você vai ficar? Aí você vai começar a seguir a igreja certa. É onde você está. Às vezes eu passo na rua, e às vezes eu tenho o costume de estar brincando com os irmãos, passam aqueles carrão bonitos. Aí o irmão diz, olha rapaz, aposto, isso é um carro. De carro é o meu. Que me leva para todo lugar. É o meu carro que me leva para todo lugar. É o meu carro que faz o que eu quero. Esse é o carro. Aquele não é o carro. Não está comigo, irmãos. O meu carro é o bom. O meu carro é o melhor do mundo. O meu carro me faz feliz. O carro que não é meu, não adianta ele ser bonito, não adianta ele ser potente, que corre muito, que leva a pessoa para todo lugar, porque não é meu. Então não é o carro é o meu. Essa é a minha igreja. Aleluia. Essa igreja é boa. Não que as outras sejam piores, mas essa aqui é a melhor para mim. Aqui eu tiro tudo. Daqui eu extraio todas as coisas. Essa é a melhor. Muita gente, eu já vou voltar aqui para a palavra, mas muita gente assim, vai viajar e diz, eita irmão, fui na bênção, dormi no hotel 5 estrelas, comi num restaurante muito bom, estive nos melhores lugares. Eu toda vez que eu vou viajar, ou que eu vou para algum lugar, quando vai dando 10 horas, 11 horas, eu digo, rapaz, quero voltar, vou dormir na minha casa. Eu tenho saudade de dormir na minha casa. Nos melhores lugares que eu já dormi, eu quero voltar para a minha casa. Eu quero dormir na minha cama, no meu quarto. Esse quarto é o melhor quarto, o meu quarto. Eu já fui para fora do país, da Argentina, já fui em Israel, já dormi em hotéis bons, comi comidas boas, mas a melhor comida é a que a minha esposa faz. Glória a Deus. Eu quero voltar, digo, bem, estou com vontade de comer a nossa comida. Eu não vejo a hora de chegar em casa porque eu quero deitar na minha cama. Eu quero chegar na minha casa, tirar meu sapato e pisar no meu chão. Para mim não interessa se é hotel 5 estrelas, se é hotel 100 estrelas, seja lá o hotel que for, a minha casa é a melhor. Eu não quero dormir na tua casa também. Eu dou um jeito, eu quero ir embora. Eu posso dormir aqui na minha casa, rapaz. Dá tempo de eu chegar em casa, eu vou embora. Eu vou embora. Pergunta para minha esposa. Eu não gosto de dormir fora de casa. Eu tenho pavor de ficar fora de casa. Eu quero ir embora para minha casa. A minha casa é a melhor. Vamos ver como você se sente na tua igreja. Esse é o problema. Ah não, eu gosto de visitar igrejas. Mas você é membro de uma igreja, querido. Você precisa estar na tua igreja. Eu gosto de pregar fora. Eu gosto de visitar a igreja. Mas eu fico mais contente quando eu estou pregando na minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de ver o meu povo. Eu gosto de falar para eles. E eles gostam de me ouvir também. Então eu gosto de ficar lá. Eu vou em outras igrejas, irmão, nem todo mundo da outra igreja quer me ouvir. Porque esse negócio é chato. Esse cara fica falando coisa que eu não quero. Besteira, ficar falando, chamando minha atenção. É meia dúzia que gosta de mim e 100 que eu não gosto. Mas na minha igreja eu sei que todo mundo gosta de mim. Se não gosta, pelo menos finge que gosta. Porque eles acham que está bom. Entendeu? Então, o espírito de Jezabel, ele veio e entrou ali naquela dança sedutora para fazer o quê, irmãos? Para tirar a autoridade de Deus. Porque o João Batista estava ali na autoridade de Deus, como profeta. Ele veio também, como Elias veio desfazer a aliança de Acabe e Jezabel, também João Batista veio para quebrar aquele espírito de prostituição, de adultério na vida de Herodes. Porque Herodes estava debaixo daquele jugo. E exatamente foi nesse poder que veio João Batista. Por isso que ele veio no poder de Elias. Ele veio para desfazer
desfazer aquela aliança maligna na vida de Herodes. E quando isso foi feito, o Espírito descobriu, porque parece brincadeira, irmãos, mas tem muito cristão que diz assim: ah, irmão, demônio está lá fora, demônio não toca em mim, demônio não entra na minha casa. Então ele vai ficar onde? Porque ele já não pode ficar no inferno, porque Jesus tirou ele do inferno, trancou a porta do inferno, e do Apocalipse ele declarou, né? Eu tenho a chave do inferno. Apesar que tem uns cristãos que ainda vai lá no inferno, não sei fazer o quê, por onde entra. Não sei por onde eles entram, mas vão. Eu não sei como é que vai lá, porque eu só entro na minha casa se eu tenho a chave. Glória a Deus. Vocês viram, eu pensei que estava com a chave, tranquei o portão, e aí depois eu tive que ficar ligando para a bispa, e ó, só foi o Cristo. Ela demorou para abrir o portão, porque ela não atendia o telefone, e porque o sinal estava ruim, eu estou ligando, fiquei um tempão esperando. Eu moro na casa, mas estava sem a chave. Sem a chave eu não entro. E Jesus tem a chave do inferno. E os crentes estão entrando lá no inferno. Olha, eu fui lá no inferno. Fui levado lá no inferno. Como que foi no inferno? A não ser que na minha Bíblia está escrito errado. Na minha Bíblia tem um versículo que está escrito assim: eu tenho a chave do inferno. Apocalipse 1, 18. 11? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. A mim foi-me dado a chave do inferno. Se ele tem a chave do inferno, está trancado. E até inclusive nós já lemos aqui no estudo que há demônios que foram jogados do céu para a terra e foram encerrados, estão mantidos em cadeias espirituais no inferno, que serão soltos após o milênio, para perturbar a igreja do milênio. Que se um deles, somente um deles sair agora, o que vai acontecer? Um só destrói o mundo inteiro. Então eles vão ser soltos depois do milênio, porque a igreja do milênio será revestida de um poder maior. Então, esses demônios que nos perturbam agora, vai ser verme para a igreja do milênio, porque a igreja do milênio vai vir num poder tremendo. Então terá que soltar demônios mais fortes para provar a igreja do milênio. Então observe, irmão, que quando Elias venceu, derrotou os profetas de Baal, veio a palavra para destruir o profeta Elias, não conseguiu destruir, o Senhor o arrebatou. Então o demônio que estava em Jezabel não desistiu, não. Porque até o próprio demônio sabia que viria um outro no espírito de Elias. Quando vem João Batista no espírito de Elias, o demônio novamente é reativado e vai para o desconto. Vai para descontar. E consegue. Corta a cabeça do profeta Elias, de João Batista. Degola ele. E quando isso acontece, existimos no reino espiritual. A igreja precisa entender isso. Você não é só uma igreja física. Ah, eu vou entrar na igreja, eu vou sair da igreja. Não. Isso aqui, irmãos, a nossa batalha não está aqui, na terra. Aqui. A nossa batalha está acima da nossa cabeça. A Bíblia diz que acima da nossa cabeça é formada nuvens de demônios que investe contra a nossa vida. É Ele quem paralisa a obra, é Ele quem traz as confusões dentro da igreja, é Ele quem realiza, irmãos, o processo de dar sono, de dar cansaço, de trazer dor, de trazer incômodo, de levantar as pessoas. Pensa que as pessoas ficam andando na igreja porque quer? Não. Isso é uma influência maligna. O demônio começa a incomodar. Então ele chega, ele encontra ou ele entra no vaso, irmãos, que está propenso a isso. Quem está na igreja, o mais desvirtuado, está lá babando, aí entra nele e começa a usar ele. Aí a pessoa dá uma bebeção de água toda hora, vem na igreja. Ele bebe um galão desse, irmãos, numa hora. E você pensa que a pessoa não mata a sede? Não mata, não. Ele não mata, não, sabe por quê? Porque quando ele toma, o demônio que está nele consome a água. É sério. O demônio que está nele consome a água. Porque no centro espírita, você pode olhar quando a pessoa, o demônio pede uma garrafa de cachaça, ele abre a garrafa de cachaça e toma a garrafa inteira. Não fica embriagado. Por quê? Porque o diabo, ou o espírito maligno,
ele não tem poder para tomar o líquido. Então ele precisa de um corpo. Ele pega um corpo, se aposta daquele corpo, e tudo que o corpo fizer, vai tudo para ele. Porque essa é a nossa lei da física, né? Nós estamos ocupamos um espaço, um corpo físico, e aí o espírito não dá para fazer o que o físico faz. O espírito não consegue tomar água. Por isso Jesus, quando se apresentou aos discípulos, ele disse assim: tendes pão? Eles disseram: tem peixe? Tem. Ele disse: então me dá, eu vou comer. Olha, não sou um espírito, eu ressuscitei. Eles: não sou fantasma, eu estou ressuscitado, ou seja, voltei dos mortos. Eu não sou como muitos espíritos que tem por aí, não. Eu estou vivo. Comeu diante deles, para que eles pudessem entender que Jesus não era um espírito, mas era um ser ressuscitado. É diferente. Ele disse: olha, eu estou aqui como eu era, estou aqui em carne e osso. Pode tocar aqui, ó. No espírito você vai pôr a mão e ele passa. Você vê a imagem, mas a hora que você vai tocar, é só o espírito. Você não consegue tocar. Mas Jesus disse assim: não, eu não sou um espírito, eu ressuscitei. Vou provar para vocês. Me dá peixe e me dá pão, eu vou comer. E comeu diante deles. E eles olharam e disseram: não, esse é o Jesus. Ele disse: então, mas eu estou ressuscitado. Eu sou Jesus, mas estou ressuscitado. Não sou um espírito, mas também não sou carne. Mas estou ressuscitado. Isso aqui que vocês estão vendo é um corpo de glória. E um dia vocês também terão um corpo semelhante a esse. E Jesus passou pela passou pela porta, sem que abrisse a porta. E disse: não sou um espírito. Aí disse: é só um espírito que faz isso. Então, mas eu não sou espírito. Eu tenho um corpo de glória. Vocês vão receber um corpo desse. Pode olhar, porque um dia vocês vão ter. E o espírito de Jezabel veio, irmãos, para descontar o que não conseguiu fazer com o profeta Elias. Agora você pensa que quando você está lá na igreja, irmão, pisa na cabeça do diabo. E tem uns que ficam com tanta força que levanta o pé e pá! Pisou mesmo. Pisou mesmo. Ali na igreja você pisou mesmo. Mas não te esqueça. Você vai sair do rebanho. O culto vai encerrar. A reunião vai encerrar e você vai sair. Você acha que o diabo vai ficar com a cabeça quebrada? Ele não vai fazer nada. Vai ficar com o olho roxo e não vai fazer nada. Não, ele não vai ficar quieto. E você não pode esquecer que já está de noite, você vai dormir. E ele não dorme. Ele vai ficar a noite inteira acordado, ele não tem sono. A função dele, irmãos, é destruir a igreja. Enquanto você vai dormir, ele vai entrar no teu sonho, ele vai entrar na tua família, vai fazer alguma coisa para descontar o que foi feito com ele dentro da igreja. Porque até então, a palavra de Deus diz assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na medida que você medir, você será medido. Acho que foi a pastora que disse, né, não, foi o irmão, que dizia que falam mal de um líder, foi isso, né? Quando você fala mal de alguém, aquele mal vai vir contra você mesmo. Por isso, Jesus, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus colou de volta. Por quê? Porque o servo do sumo sacerdote seria o próximo sacerdote. Ele seria o herdeiro. E quando Pedro mutila o servo do sumo sacerdote, um sacerdote não poderia ter defeito. Então Jesus pega a orelha e restaura. Para quê? Para que o ministério de sucessão sacerdotal não fosse tirado do servo. Agora, por qual interesse que Jesus fez isso? Porque sobre Pedro, ele mesmo declarou: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja não poderia estar sobre alguém que mutila o corpo, ou que tira a oportunidade de alguém prosseguir a viagem. E Pedro era esse homem. Ele tinha tirado a oportunidade de alguém avançar. E Jesus disse: não, vamos consertar.
Pedro, você será a base da minha igreja. Eu tenho que restaurar. Aí restaurou. E Pedro agora vai, nega Jesus. A base da igreja não podia estar firmada sobre alguém que nega, sobre alguém que trai. E Jesus restaura a negação de Pedro 3 vezes, né? Pedro nega Jesus, então Jesus aparece a Pedro depois de ressurreto e ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, te amo. Ele disse: então apacenta a minha igreja. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro olha assim, acho que ele está desconfiado. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro pensa que acabou, ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mesmo mais do que todos? E Pedro começa a chorar e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: isso eu queria. Eu queria restaurar, porque da primeira vez que perguntaram: você conhece esse homem? Você simplesmente disse: não, nunca vi. Da segunda vez que te perguntaram: conhece esse homem? Ele disse: nunca vi, não conheço. Ele disse: mas da terceira vez que eu estava de frente com você, me colocaram de frente com você e perguntaram: você conhece esse homem? E você olhou para o meu olho e disse: não, nunca vi, e saiu chorando. Então veja agora que você chorou da última vez. Está restaurado, Pedro. Agora só tem um negócio: quando tu te converter, confirma os teus irmãos. Faltava um processo na vida de Pedro: se converter. Ele disse: confirma os teus irmãos. Ou seja, a responsabilidade da restauração da igreja estava em Pedro. Porque Jesus confiou em Pedro. Porque a mente de Cristo, a mente de Pedro estava em Cristo. Os pés dele eram conduzidos pela palavra. Ele era orientado pela palavra. Ele era alicerçado pela palavra. O espírito de Jezabel não tinha poder contra o Pedro. Não tinha poder contra Pedro. Mas teve poder, irmãos, contra João Batista. Porque João Batista veio no espírito de Elias. E quantos de nós queremos ser sucessor de alguém e vemos que aquela pessoa, aquele antecessor nosso, foi uma pessoa forte, foi uma pessoa resistente? Não, eu vou na mesma unção. O demônio que atacou ele não esqueceu da unção que estava sobre ele. Porque na realidade o demônio te ataca e me ataca, não é porque somos nós, é por causa da unção que está em nós. O chamado que está em nós. A proposta de Deus que está em nós, isso enfurece Satanás. E quando ele fica enfurecido, o projeto dele é nos abater. E se ele não consegue, ele está de olho no nosso sucessor. Porque Deus não tem você por pessoa única. Você vai ter um sucessor futuro. E esse teu sucessor, o diabo também está de olho, porque ele vai vir na tua força e vai vir com mais autoridade. Porque quando você forma o caráter de alguém, esse alguém vai vir com mais força. Só para nós fechar, você tem um filho, e esse teu filho, você cresceu, casou, você não conseguiu fazer nada. E agora você tem um filho. E esse teu filho, você vai fazer o quê? Investir na vida dele. E quando você diz assim: eu vou investir na vida do meu filho, é para que ele seja melhor do que você. Ou seja, mais do que você. Tenha mais autoridade que você. E quando você faz assim, esse teu filho vai ser o dobro de você. Por quê? Porque tudo que você falhou aqui, você vai investir na vida do teu filho para que ele não falhe. Os teus erros, você vai restaurar para o futuro na vida do teu filho. Então o teu filho vai ser certamente melhor do que você mesmo. Porque foi para isso que você se preparou. E é isso que você está se formando. Então isso vai acontecer. E Deus faz a mesma coisa. Por isso Jesus disse assim: olha, eu vou para o meu Pai. E tudo que eu fiz, vocês também farão. Ele prometeu o quê? E ainda farão maiores do que eu fiz. Ou seja, eu estou formando vocês. Eu fiz tudo isso. Mas vocês vão sair daqui com a minha formação fazendo mais do que eu. Então você que é líder, você que sonha ser um líder, você que é alguém ou que sonha ser alguém na vida, sabe de uma coisa:
as pessoas que passarem pelas tuas mãos, por obrigação, ou se você é um bom formador de caráter, essas pessoas terão que ser maior do que você. Elas não podem ser igual ou menor, terão que ser maior. E você nunca pode esquecer que o teu lugar nunca vai ser tirado, querido. Você pode formar pessoas que vão ser super irmãos, mas você não vai perder o teu posto. Você vai ser honrado. Eles vão ser maior do que você, claro, porque você formou. Você tem capacitação. E você veio para isso. Essa é a função. Você tem 1 metro, você vai formar alguém com 1,5 metros. E você nunca vai chegar a 1,5 metros, porque você já está no 1 metro. Você tem um parâmetro, tem um limite ali. Você não vai passar dali. Mas quem você formou tem que passar de 1,5 metros, chegar a 2 metros, chegar a 3 metros, e você olhar lá para cima e dizer, olha, foi eu que formei. E a pessoa vai dizer, rapaz, essa pessoa aqui é muito forte. Ele diz, não, mas passou pela minha mão. Foi eu que formei. Deus me deu capacitação para formar. A tua honra vai estar na glória daquela pessoa. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu serei glorificado por Deus. A minha igreja, ou seja, a igreja é a glória de Cristo. É a coroa de Cristo. Quando tem uma igreja forte, uma igreja estabelecida, uma igreja potente, todo mundo olha e diz, olha, essa igreja é de Deus. Um marido bom, que tem uma esposa educada, ele vai, toda vez que a esposa passar em algum lugar, vai dizer assim, ah, aquela ali é a esposa do fulano de tal. Filhos que são educados vão dizer, olha, aqueles filhos são filhos daquele casal ali, abençoado. Na realidade, os filhos não, o casal não é tão bom. Bons são os filhos. O esposo não é tão bom. Bom é a esposa que ele educou ela. Ele doutrinou ela. Então, pelo comportamento dela, o marido recebe elogio. Pelo comportamento da igreja, Cristo recebe elogio. Pela fragilidade da igreja, Cristo recebe as críticas, que é o que acontece hoje. Todo mundo, você diz, vão para a igreja, a pessoa diz, você é crente nada, velho. Você é crente para roubar, você é crente para matar, você é crente para... Não, vou não. Com isso, irmãos, nós acabamos trazendo uma má influência para a igreja. E muitas vezes somos nós a causa. Somos nós mesmos a causa. Porque não nos empenhamos em fazer alguma coisa. Se vai fazer alguma coisa para o Senhor, faça o melhor. Amém? Amém. Se você vai dar alguma coisa ao Senhor, dê o melhor. Amém. Sabe? Se você vai orar, faça a sua melhor oração. Se vai cantar, dê o seu melhor louvor. Se vai ministrar, ministre com inteligência, irmãos, e com sabedoria. Se você vai visitar alguém, visite, irmãos, com honra. Se você vai abençoar alguém, abençoe, irmãos, com dignidade. Se você vai estar com alguém, esteja, irmãos, sendo bênção. Não seja um cristão maldito na vida de alguém, não. Não seja um cristão, irmãos, que tem um espírito devorador na casa dos outros, no ministério dos outros, destrói tudo. Não, você é bênção. Se coloque de pé para nós agradecermos a Deus, por favor. Glória a Deus. Nessa semana eu disse ao diácono Marcelo, diácono Marcelo, muitas vezes a gente vamos à casa dos outros, se temos educação, nós vamos à casa dos outros e as pessoas colocam as coisas sobre a mesa e você come, você põe no seu prato 1 grão de feijão, 2 grãos de arroz,